aí, pessoal, beleza? Sala de estudo de hoje, a gente vai falar... Pera aí que minha câmera tá um pouquinho torta. Pronto. E aí, pessoal, beleza? Sala de estudo de hoje, a gente vai falar de saúde do adulto, tá? E o tema principal é distúrbios gastrointestinais, sistema digestório, tá? Vamos lembrar um pouquinho aí da fisiologia, bem rápido, tá? Porque já passou essa matéria, né? Já tinha que estar lá, já tem que ser só recordações, gente, tá? Então vamos falar disso. Vamos falar também de gastrite, vamos falar de doença de Crohn, que é importante, vamos diferenciar ela da colite, tá? Ulcerativa. Então isso aí vai ser bem importante aí, porque bastante gente tem esse tipo de distúrbios aí, né? Então é disso que a gente vai falar hoje, certo? Então é isso aí, sem enrolar, separa o seu material, se ajeita aí na cadeira, não esquece, lava a mão na técnica, aquela bonita, tá? Então, separa o seu material aí, se ajeita bonitinho, deu aquela lavadinha na mão, volta pra cá, deixa um joinha, se inscreve no canal, compartilha, divulga, me segue nas redes sociais, essas que eu deixo aí na apresentação, na introdução desse vídeo. Então, se ajeitou, respirou fundo, fez aquele lanchinho saudável, aquele lá, saudávelzíssimo, tá bom? Muito saudável, tá bom? Para manter, né? Porque agora a gente pode sair de casa, então não vá exagerar na alimentação, porque, né? Senão vai ganhar uns quilinhos aí, né? Então, alimentação saudável, certo, gente? Então, alimentação saudável, aquele lanchinho básico, super saudável, se ajeita aí e vem comigo! Então vamos lá, pessoal, falar de saúde do adulto. Vou pegar a canetinha aqui azul, para combinar, né? Para combinar ali com a azul. Não estou discriminando não, tá bom? A gente podia fazer de rosa também, mas vamos de azul mesmo. Então vamos embora. Slide super simples aí para a gente falar de distúrbios gastrointestinais, tá? Antes vamos dar só uma relembrada aqui na fisiologia da parte do digestório aqui, só para a gente entender o que está acontecendo ali com esse alimento que vai ser, começando lá em cima, ele vai ser deglutido, tá? Então ele vai passar pelo esôfago e aí ele já sofreu lá na boca um pouquinho de ação de algumas enzimas, por exemplo, a amilase salivar, tá? Que vai ajudar na digestão já. Então, o processo ali de digestão já começa junto com a amilase desse amido, ou seja, do carboidrato ali na boca. Aí, depois ele vai ser jogado para o esôfago, beleza? No esôfago, entre o esôfago e o estômago, a gente tem essa estrutura aqui, ó, que é a cárdia, tá? É uma estrutura que vai tampar o suco gástrico que está no estômago, vai evitar que ele volte para o esôfago e não cause esse distúrbio aqui, que é o refluxo, tá? Então a cárdia é muito importante aí nessa hora. Quando esse alimento cair no estômago, ele vai sofrer a ação do HCl, que é o ácido clorídrico, tá? Principalmente ali, ele é produzido pelas células da mucosa gástrica, tá? Ela vai também sofrer ação de outras enzimas nessa hora, principalmente a pepsina, tá? Que vai ajudar aí um pouquinho, vai começar aí, né, a digerir as proteínas também, tá? Também tem um pouquinho aí de um fator do HCl com o hidrogênio, tá? Porque que é o H+, tá? Porque tem que deixar esse estômago aí, todo esse ácido clorídrico com pH muito baixo, tá bom? Então, o pH ali do estômago é entre 1 e 2 no máximo, tá? Por quê? Primeiro que esse pH aí vai fazer com que todo aquele alimento se transforme no quimo, tá? Depois de toda essa digestão. Esse pH baixo também evita que bactérias consigam se instalar no organismo, tá? Então, esse pH baixo
extremamente ácido ajuda também a eliminar algumas bactérias. A gente vai falar de uma no caso aqui, que é a H. pylori, que isso não acontece, tá? Mas normalmente as bactérias que a gente come aí, né, junto com o alimento, elas acabam sendo destruídas ali pelo pH extremamente ácido do estômago, tá? Além disso, a gente também vai ter ainda a ação de um neurotransmissor, vem lá do cérebro, lá, tá? Que é a acetilcolina, e ela vai fazer o quê? Ela vai estimular as células gástricas, e essas células são muito importantes, até para a gente entender aqui toda essa parte de distúrbio, porque essas células aí, elas vão secretar o HCl, que a gente estava falando agora. Além disso, ela vai secretar também a gastrina, tá? Que é uma outra enzima aí, e a histamina, tá? Por quê? A gastrina e a histamina vão também fazer um estímulo aí, vão forçar essas células gástricas a produzir ainda mais HCl, tá? Que é o ácido clorídrico. Por que que elas vão fazer tudo isso? Porque o pH do estômago, junto com esse ácido todo aí, tem que ser muito baixo o pH, tem que ser um ambiente extremamente ácido para favorecer essa digestão, beleza? Além disso, essas células gástricas, elas vão produzir ainda uma outra enzima que a gente chama de fator intrínseco, tá? Também muito importante quando a gente estiver falando aqui das úlceras, tudo bem? Porque esse fator intrínseco aí pode causar uma complicação um pouquinho mais na frente, beleza? Então, quando esse alimento está ali no estômago, vai sofrer essa ação de todo mundo aí. Quando ele passar para o intestino delgado, principalmente ali no duodeno, aí esse quimo, tá, que está extremamente ácido, precisa de uma proteção, porque o intestino delgado, na porção ali do duodeno, não pode sofrer essa acidez muito grande. Então, aí começa a ter a ação do pâncreas e do fígado, tá? Liberando bile e liberando suco pancreático. Para quê? Para alcalinizar ali o duodeno, fazer uma proteção desse quimo que está chegando, e ele vai receber o nome ali agora de quilo, tá bom? Então, essa parte de fisiologia, gente, é só para entender, beleza? Então, ali chegou no intestino delgado, é ali que vai acontecer a maior parte da absorção dos nutrientes, tá bom? Ou seja, se eu tiver lesões ou até infecções nessa porção do intestino delgado, eu vou ter uma dificuldade maior para ter absorção de nutrientes, tudo bem? E aí depois ele vai passar para o intestino grosso, onde eu tenho uma maior absorção de água, tá? Para que eu possa formar todo esse bolo fecal, tá? E aí, com o auxílio do peristaltismo, eu faço esse bolo fecal chegar até o reto, então ser eliminado na evacuação. Beleza? Esse aí é o processinho desse alimento passando pelo trato gastrointestinal, tá? Então aqui vamos falar da primeira, que é a gastrite, beleza? Então o que acontece? A gastrite nada mais é do que uma inflamação sem lesão, tá, gente? Na gastrite eu não vou ter lesão, não tenho lesão, eu só tenho a irritação da mucosa do meu estômago, tudo bem? Então eu vou ter uma gastrite que é só uma inflamação, tá? E aí o que pode causar? Vários tipos de alimentos, tá? Pode causar isso. Por exemplo, eu tenho alimentos que são gordurosos, ou também líquido, que é muito gasoso, né? Que é o caso do refrigerante, tem muito aquela acidez, também pode irritar a parede do estômago e causar essa inflamação, tá? Eu também tenho, tá? Então, a nicotina, o fumo também vai causar essa irritação aqui na parede do meu estômago, tá? Eu também tenho aqui essa presença de anti-inflamatório, o uso contínuo aí, né, prolongado de anti-inflamatório, o não esteroidal, tá? Que é esse caso aqui, também pode causar essa irritação, essa inflamação no meu estômago.
tá? Então, o que vai acontecer? Vai ser produzido o suco gástrico, que é o HCl. Então, antes disso, a minha célula produziu um muco, tá? Então, é uma proteção de muco junto com bicarbonato, tá? Para quê? Para proteger o meu próprio estômago do suco gástrico, tá bom? Então, eu faço uma proteção antes de produzir o suco gástrico, tá? Quando eu não tenho mais esse muco para proteger, por conta dessa irritação aqui, eu começo a ter lesões na minha parede mucosa, certo? Então, eu vou perder um pouquinho dessa proteção aí, tá? Isso pode ocasionar lesões futuras, tá? Mas nesse primeiro momento aqui, eu não vou ter lesão, eu só vou ter processos inflamatórios, tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Aqui também a gente pode acrescentar alimentos que são condimentados, tudo bem? Ou enlatados também, tá? Porque pode também irritar o estômago. Também a gente tem que lembrar que depende muito de organismo para organismo aqui nessa hora. Às vezes você vai comer muito tempo determinado alimento e não vai te causar nenhum problema. Ou às vezes você vai comer uma vez só e já vai destruir aí, vai dar aquele mal-estar no estômago, beleza? E aí o que vai acontecer? Quando eu tenho uma irritação muito grande, né, processos inflamatórios aí recorrentes, eu posso fazer o quê? Aumentar demais a minha produção de HCl. Isso vai fazer com que aumente a liberação, tá, de H+, ou seja, hidrogênio. Vai deixar o meu estômago muito ácido, beleza? Isso vai fazer com que essa mucosa protetora que a gente estava falando, ela se torne um pouco mais permeável, porque normalmente ela é impermeável, tá? E aí, quando ela se torna mais permeável, eu começo a ter essas inflamações, porque o ácido clorídrico começa a encostar na minha mucosa, beleza? Se eu começar a perder essa mucosa e atingir as minhas células gástricas, eu vou diminuir a produção de HCl, tá? Então, presta atenção nessa parte. Se eu começar a diminuir a produção de HCl, porque eu estou começando a irritar demais, a produzir processos inflamatórios recorrentes, eu vou diminuir a produção de HCl. Isso vai fazer com que o pH do meu estômago não fique tão baixo, não seja tão baixo como ele deveria ser. Isso vai proporcionar um ambiente, né, tá? Um ambiente melhor para infecções bacterianas, tá? Então isso aqui é importante. Se eu estou diminuindo a concentração de HCl, estou deixando o meu pH mais alcalino, eu vou favorecer esse ambiente para infecções bacterianas, beleza? Que mais? Quando eu tenho essa gastrite aí, eu vou também lesionar aquelas células gástricas, tá? Que a gente estava falando, e isso vai diminuir tanto o HCl, como também vai diminuir aquele fator intrínseco que eu acabei de falar, que as células gástricas produzem. Se eu diminuir o fator intrínseco, tá? Porque eu estou lesionando as minhas células gástricas, tá? Por conta de vários processos inflamatórios. Se eu diminuir esse fator intrínseco, a ligação que ele precisa fazer com a vitamina B12, tá? Então anota aí, é só a B12, beleza? É a vitamina do complexo B, mas é só a B12, tá? Então, o fator intrínseco se liga à vitamina B12, da nossa alimentação mesmo, normal, tá? Quando eles fazem essa ligação, essa vitamina vai poder ser absorvida no intestino. Então, se eu começo a perder fator intrínseco por conta dessas lesões, tá? Por conta dessas inflamações aqui, que eu estou irritando as minhas células e destruindo as minhas células por causa do ácido,
eu não vou ter mais essa ligação, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter uma deficiência vitaminosa, o que pode levar a esse paciente aí a ter uma anemia, ok? Tá? Por conta da B12, e essa anemia a gente chama de anemia perniciosa, que é a deficiência de B12, ok? Isso vai fazer com que o meu HB, ou seja, a minha hemoglobina, fique baixa, tá? Por quê? Porque eu tô com anemia, beleza? Então, isso aqui é meio que uma cascata de problemas aí, começando aqui só por conta da sua alimentação ou de uma utilização aí de anti-inflamatório a longo prazo. Ok? Então, é isso aí. O que esse paciente vai apresentar? Vai apresentar desconforto abdominal, pode dar náusea, pode dar vômito, pode também, por conta disso aqui, começar a ter uma intolerância a determinados alimentos, vai dar queimação, beleza? Vai acontecer tudo isso aqui nessa gastrite aqui, certo? E aí a gente aproveita e já fala aqui do refluxo gastroesofágico, que é por conta daquela cárdia que eu falei, que ela funciona como uma tampinha para evitar que o conteúdo gástrico retorne para o esôfago. E aí você não tem aquela queimação, tá? Que sobe aqui no esôfago, beleza? Como que pode acontecer isso? Então eu posso ter por simplesmente deficiência dessa cárdia, então ela não fecha corretamente, e aí eu tenho esse refluxo, a subida desse conteúdo gástrico. Às vezes vai ser porque eu tenho o excesso do conteúdo gástrico. Por quê? Porque eu comi muito, eu comi um alimento muito pesado, muito gorduroso, certo? E aí eu produzi muito conteúdo gástrico. Então, literalmente encheu o meu estômago de conteúdo gástrico, e aí com certeza você vai ter um pouquinho de refluxo, né? Mas nessa situação aqui, pode ser que mesmo você não tendo se alimentado de forma exagerada, você tenha o refluxo por conta da deficiência da cárdia, tá? Ela não está fechando direito, beleza? Esse refluxo aí, ele é tratado da mesma forma que até a gastrite, tá? Então, como que a gente vai tratar aí? A gente vai dar para esse paciente, claro, através da prescrição médica, a gente vai tratar esse paciente aí com omeprazol, tá? Principalmente, ranitidina também, tá? Só para proteção gástrica, na verdade, tá? E aí, o que a gente pode fazer? Falar para esse paciente que ele vai ter que ingerir quantidade de alimento reduzida, para quê? Para que produza menos conteúdo gástrico, tá? O que a gente pode fazer também? Trocar a alimentação desse paciente, né? Sugerir que ele troque a alimentação para substituir esses alimentos muito gordurosos, ou à base de café, que também vai fazer isso, muito cítrico, ou seja, com muito gás, tá? Também trocar essa alimentação aí. Também elevar a cabeceira, tá? Elevar um pouquinho o decúbito desse paciente quando ele for deitar. A gente come e acaba, às vezes, até indo deitar, então isso é um problema também. Então, vamos falar para esse paciente não fazer isso. Então, dá umas 2 horinhas aí antes de ele for deitar mesmo, para fazer essa alimentação. Então, então come 2 horas antes de você ir deitar. Por quê? Porque pode esse conteúdo gástrico voltar, porque você está no decúbito dorsal, tá? Nos 180 graus, beleza? Então, eleva um pouquinho. Tem bastante paciente também que dorme de lado, né? Então, até não é o paciente, na verdade, bastante gente dorme de lado. Então, se for deitar de lado, você vai ter que falar para esse paciente aí deitar em decúbito lateral esquerdo, tá? Por quê? Porque se você ficar do lado esquerdo, o seu estômago, ele é voltado para a esquerda, tá? Ele é assim, ó, bonitinho. Então, se você ficar deitado do lado esquerdo, o conteúdo gástrico vai ficar alojado aqui, ó, tá? Isso vai facilitar com que você tenha
espaço aqui, ó, para a sua digestão acontecer, beleza? Facilita você, alivia para você dormir, tudo bem? Se você precisar realmente dormir. Então, decúbito lateral esquerdo vai favorecer aí, você fica numa posição anatômica melhor, favorece respiração, circulação e você deixa o conteúdo gástrico, a digestão acontecendo aqui, acomodada nesse canto do seu estômago, beleza? Então, decúbito lateral esquerdo. Beleza? Então é isso, ó, refluxo e gastrite. Então, continuando da gastrite aqui, que está acontecendo processos inflamatórios, a gente vem para úlceras, tá? E aí as úlceras, as mais comuns, vão ser úlcera gástrica e úlcera duodenal. Qual que é a principal diferença aqui? Primeiro, que a úlcera gástrica, a gente vai ter esse paciente reclamando de dor logo após a alimentação, tá? E na úlcera duodenal, não, ele vai dar um tempinho para depois ele reclamar que está tendo essa dor abdominal, tal, esse desconforto, queimação. Então, na úlcera duodenal, ela vai demorar um pouquinho. Na úlcera gástrica, ela já é logo em seguida após a alimentação, beleza? O que é essa úlcera? A úlcera é uma escavação na parede da mucosa, beleza? Ou seja, eu irritei muito o meu estômago por conta de alimento, ou anti-inflamatório, ou tabagismo, qual for esse fator de risco aí, tá? O que vai acontecer depois? Depois de tanta irritação, eu começo a lesionar a parede do meu estômago, a minha parede mucosa, tá? E aí eu começo, literalmente, a produzir essas escavações. E essas escavações podem atingir a mucosa, a submucosa e até passar e encostar até no peritônio, tudo bem? Então, eu posso causar aí úlceras realmente difíceis de tratar porque pela profundidade dessa escavação, tudo bem? Normalmente, o que acontece? As úlceras vão ser resultados de infecção bacteriana, principalmente essa daqui. E aí a gente tem que voltar aqui outra vez para falar da gastrite, como juntar aqui os dois. Por quê? Lembra que eu falei aqui que a diminuição do ácido clorídrico vai fazer com que o pH do meu estômago aumente e favoreça o ambiente para a infecção bacteriana? Então, o problema é que a bactéria H. pylori, essa daqui em específico, ela vai fazer um processinho diferente das outras. As outras elas vão acabar morrendo com o ácido do estômago, tá? Essa daqui não. Por quê? Ela vai produzir enzimas, tá? Que vão atuar junto com o HCl para liberar uma outra substância que é a amônia. E a amônia vai fazer exatamente isso daqui, ó. Vai encapsular a bactéria. Ou seja, ela vai se proteger do próprio suco gástrico, tá bom? Então, ela usa o suco gástrico para criar uma capinha em volta dela e se proteger, para que ela não seja eliminada com a acidez, beleza? Além disso, ela vai liberar um monte de toxinas, tá? Que vão destruir as células gástricas, beleza? Então, vai gerar problemas, aquele que eu falei aqui de novo. Problema de deficiência de fator intrínseco junto com B12, vai gerar problema de diminuição de gastrina e de histamina, tá? Ou seja, vou diminuir de novo o HCl e vou proporcionar novamente um ambiente um pouco mais alcalino para que eu tenha mais situações aí favorecidas para mais infecções bacterianas, tudo bem? Então, o grande problema da H. pylori é esse. Ela não vai ser destruída pelo ácido do estômago. Além disso, ela usa o ácido clorídrico para liberar amônia, tá? Amônia é alcalina, tá, gente? E aí, se proteger fazendo uma capinha. Além disso, ela libera toxinas no seu estômago e vai destruir as suas células gástricas, beleza? Ocasionando lesões, ou seja, as úlceras, tá? Beleza, gente? Então,
a úlcera é isso daí. Então, o que, que vai acontecer nesse paciente? Vai dar muita queimação, dor abdominal, desconforto, vômito, náusea, beleza? E aqui não é sempre que acontece, tá bom? Eu posso ter a infecção por essa bactéria aqui e ela não me causar nada. Depende de organismo para organismo. Não é 100% das vezes que eu vou ter essa infecção por esta bactéria aqui e eu vou ter úlcera, tá bom? Muitas vezes a gente tem a bactéria, o sistema imunológico atua lá certinho e aí fica tudo bem. Às vezes não, tá? Então, normalmente as úlceras, elas vão ser resultado de infecção por H. pylori, beleza? Certo? Então é isso aí. Vamos embora agora. Vamos aqui terminar falando de diferença entre doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Então, o que, que acontece? Aqui, a doença de Crohn, as duas vão apresentar períodos assintomáticos, tá? Que a gente vai falar que é a reemissão. Então, as duas apresentam isso. A sintomatologia, quando apresenta, ela é a mesma de todos os outros distúrbios aqui. Vai dar dor, vai dar desconforto abdominal, náusea, vômito, beleza? Além disso, pode causar flatulência também, tá? Nos dois pode também causar, aqui já é um pouquinho diferente, porque pode causar sangramento, beleza? E aqui por conta do sangramento eu posso ter anemia também, tá? Então, aí tem esses sintomas aí um pouquinho diferente, mas normalmente vai ter os mesmos dos outros distúrbios, tá? Vai ter esses períodos assintomáticos aqui também. Então, às vezes eu tô com aquele desconforto lá, depois fica um período sem nada e a gente vai chamar de períodos de crise, que ela vem, vai, tá? Outra diferença entre a doença de Crohn e a retocolite é a localização, tá? Então, a doença de Crohn, aqui é importante, tá, gente? Normalmente, ela vai acontecer lá no intestino delgado e no intestino grosso. Normalmente. Mas a doença de Crohn, ó, anota aí, tá? É importante essa parte. Faz um asterístico aí, anota. A doença de Crohn pode acontecer em qualquer parte do trato gastrointestinal. Ou seja, desde a boca até o ânus. Beleza? Então, pode acontecer em qualquer parte. Qual é a parte que acontece mais? No intestino delgado e intestino grosso. Mas pode acontecer no estômago, no esôfago? Pode, tá? Então, anota essa parte, tá? Outra diferença, que a doença de Crohn, ela vai causar lesões em salto, tá? Então, eu vou fazer um desenho aqui, ó, rapidinho, ó. Isso aqui é o intestino delgado, e aí a gente tem o intestino grosso aqui, bonitinho, certo? As lesões em salto vai ser uma lesão aqui, uma lesão aqui, uma lesão aqui, tá? Então, isso é lesões em salto. Isso só acontece na doença de Crohn, beleza? E aí, o que, que vai acontecer? Nessas lesões, eu vou ter processos inflamatórios recorrentes, que vão levar à fibrose. Por quê? Porque eu tenho um processo inflamatório, eu vou cicatrizar, porque eu não tenho regeneração, tá? Então, eu vou cicatrizar e aí eu vou gerar uma fibrose, beleza? Essa fibrose, o que pode acontecer? Essa fibrose, a longo prazo, pode causar uma estenose, ou seja, eu vou estreitar aqui o meu intestino, beleza? Eu vou estreitar esse caminho aqui. O que vai acontecer se eu estreitar esse caminho aqui? O bolo fecal, o resto do alimento que seria eliminado, vai começar a parar, porque eu estou estreitando o caminho, beleza? E aí vai dar o quê? Constipação, beleza? É isso. Então, lesões em salto, que vai me gerar vários processos inflamatórios recorrentes, assim, espalhado. Isso vai me causar, eu tenho lá, ó, isso aqui é um pedaço do meu intestino. Vai me causar processos inflamatórios e depois eu não tenho como regenerar, então eu começo a criar tecido cicatricial. Isso vai me gerar fibrose. A fibrose vai causar uma estenose, ou seja, encurtamento aqui, ó, apertou a passagem
e isso vai causar constipação, beleza? O que pode acontecer também com essas lesões aqui? Vai me causar fístulas, e aqui é importantíssimo, aqui é importante e também muito perigoso, risco aí, tá? Porque se eu causar uma fístula, eu posso ter a ligação desses dois aqui, beleza? Se eu tiver a ligação do meu intestino grosso com outros órgãos também, tá? Aqui órgãos adjacentes, eu posso ter o contato desse conteúdo fecal com outros órgãos, beleza? E aí vai ter uma complicação enorme. Por quê? Porque o conteúdo fecal ele é todo cheio de sujeira. Então, em contato com outros órgãos que estão lá limpinho, não vai dar não vai dar bom, né? Vai dar ruim. Então, as fístulas, elas são comuns na doença de Crohn, o que não acontece muito na retocolite ulcerativa, beleza? Pode acontecer? Pode, mas não é comum. Comum é aqui, na doença de Crohn. Fístula em relação ao conteúdo fecal que vai entrar em contato com os outros órgãos, acontece muito mais na doença de Crohn, certo? Que mais que acontece? Granuloma. Granuloma só acontece na doença de Crohn, beleza? O que esse granuloma faz? Esse granuloma, ele está lá impedir que esse patógeno que está ali sobre a infecção, ele não se propague, tá? Então, esse granuloma aí é para conter o patógeno, beleza? Esse granuloma só vai ter na doença de Crohn. Então, se eu tiver a presença de granuloma, eu já sei que é doença de Crohn, tá? Então, isso só acontece na doença de Crohn. E aí, ainda falando das diferenças, né, no local que eu falei, que aqui pode acontecer em todos os locais, na retocolite, não. Ou ela vai acontecer no colo descendente, ou seja, aqui, tá? Colo descendente, sigmoide, aqui, ó, ou reto, aqui, tá? E ela é uma lesão contínua, tá? Lesões contínuas, ó, não é lesão em salto, tá? Então, eu vou ter essa lesão contínua no colo descendente, sigmoide e reto, beleza? Retocolite, eu só vou irritar, eu só vou lesionar a mucosa e a submucosa, no máximo, eu vou parar aqui. Ou seja, se eu tiver que essa lesão ultrapassou a minha submucosa, aí, então, eu já tenho doença de Crohn. Porque aqui na doença de Crohn, eu posso ter fístulas, ou seja, eu posso atravessar a minha submucosa, beleza? Então, se eu tiver uma lesão que atingiu mucosa e submucosa somente, então eu tenho uma retocolite. Se atravessou a submucosa, então eu tenho doença de Crohn, porque a doença de Crohn eu posso pegar outros tecidos, tá? E chegar até ter uma peritonite, tá? Atingir o peritônio, beleza? Então, é isso aqui, ó. Essas são as diferenças, tá? Esse paciente vai apresentar essa sintomatologia que eu falei, beleza? De dor abdominal, desconforto, tá? Pode causar sangramento, pode dar uma anemia aqui nessa situação aqui, tá bom? E essa é a diferença entre as doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Legal, pessoal? Então é isso aí, espero que você tenha gostado, uma aula bem rapidinho aí sobre os distúrbios gastrointestinais. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve, divulga e compartilha o canal, porque ajuda pra caramba o trabalho que eu faço, tá? Então é isso aí, no mais, bons estudos e até a próxima!